Olá, boa noite. Então você está em dúvida entre uma moto a combustão, uma moto elétrica, ou quer só saber quais são as diferenças, quais são as vantagens? Então vamos nessa. Vamos começar sem enrolação. Primeiramente, motos elétricas. Quais são os principais pontos fortes dela? O peso. Você imagina, é uma moto que você não vai ter um chassi super reforçado, tá? Não precisa aguentar tanta vibração, não precisa aguentar tanta pancada. A maioria delas são fabricadas lá fora e tem uma qualidade bem mais ou menos, tá? Para não dizer ruim. Isso eu não vou me referir aos patinetes, eu vou me referir às motos elétricas mesmo, tá? Então a gente vai falar aí das Volts, né, de maneira geral, das Shinerai, né, a XS ou as outras também, ou Super Soco, essas motos mais comuns, tá? Que a gente vê no dia a dia, que tem um âmbito nacional legal, tá? Então vamos lá, peso, primeiramente, para uma pessoa que está começando, para uma pessoa que iniciou, primeira moto, tem aquele medo, sabe? Nunca andou direito de bicicleta, não tem um bom equilíbrio. O peso é um ponto decisivo. Quanto mais pesado o veículo for, mais difícil fica para a pessoa aprender, porque ela sente menos segurança no veículo. De começo, é claro. Depois que você se acostumar, meu filho, aí o céu é limite, né? Vai pegar uma Hayabusa. Mas enfim, o peso, por causa do chassi mais fraco, por causa menos reforçado, né? No caso, né? Depende. Vocês vejam depois fotos dessas motos, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ou o peso não ter todos aqueles componentes mecânicos, não ter o combustível líquido, né? Que tem a bateria que pesa, que basicamente o peso em si da moto é o chassi e a bateria. Controladora e todos os outros componentes, carenagens de plástico, isso aí não vai pesar quase nada. Vai ser mais o peso da bateria do indivíduo e o peso da roda, né? Se o motor for na roda. Se o motor for central, no caso, o peso do motor dentro do chassi. Então, primeiro ponto, o peso. Segundo ponto, como eu já havia referido, é mais fácil para a pessoa aprender a pilotar. Não tem embreagem, não tem pedal, nenhum acionamento. A maioria delas não tem nenhum tipo de acionamento no pedal. Todos são na mão. Então é quase uma bicicleta, tá? Acelerador, freio da frente, freio de trás, freio de trás, freio da frente, não importa. Só sei que você vai ter uma facilidade maior. Por quê? O veículo mais leve, veículo com. Você não vai precisar trocar de marcha, tipo uma bis, ou não vai precisar usar embreagem como uma moto comum, ou não vai precisar, de maneira geral, utilizar o pé para frear e tudo mais, né? Você vai ter uma acessibilidade, dependendo da pessoa. Recursos. Recursos são um ponto positivo também das motos elétricas, porque você vê que você pode pegar a moto elétrica mais simples, ela já vai vir com alarme incluso. Isso é quase uma regra. Se ela não tiver nada, ela vai ter alarme. Se não tiver um sonzinho, se não tiver um GPS, ou uma tela bonita, né? Até as telas simples, cara, simples, aquelas mais, sabe, mequetrefe das motos, dá pau nessas outras motos a combustão comuns, né? Quando eu me refiro comuns, eu digo assim, você pega uma pop da vida, sei lá, R$ 9.000, R$ 10.000, não sei, ou uma CG um pouco mais cara, ou uma Bros um pouco mais cara. Se você compara isso com uma moto elétrica, cara, você vai ver que a moto elétrica não tem esse desempenho, mas a estética dela, que é o outro ponto, é muito bonita. A moto é muito mais bem desenhada, na sua grande maioria, e sempre tem features, tem recursos a mais que as motos a combustão não têm, tá? Então a estética, como eu acabei de citar, e o custo do combustível. Como assim? Mas a moto elétrica não tem combustível? Em teoria não. É só um jeito teórico de dizer o custo que você vai ter em energia, né? Em quilowatts que você vai precisar para poder carregar aquela bateria. Se você tiver sistema solar, cara, isso é um ponto que talvez pese muito para você. Porque a pessoa que tem um sistema solar em casa, que tem pode ser uma placa simples, cara, e consiga suprir a energia do carregador, tá? Pode ser um sistemazinho off-grid separado da casa, sua casa não precisa ser ligada na energia solar. Carregando a moto através desse sistema, praticamente você vai eliminar o custo de combustível, entre aspas, da moto, tá? E isso é um ponto que para muita gente. E mesmo que você use para carregar na sua casa, o custo de carregamento de uma bateria, de duas baterias, dependendo da moto, do carregador, se o carregador é rápido, lento, não é significativamente é, perto do valor de combustível. Sei lá, 1 litro de combustível você roda numa média de uns 30 quilômetros, 35, depende da moto, 25, isso numa 110 cilindradas, por aí. Se você pegar isso e converter em energia para rodar em quilômetros com uma moto elétrica, é irrisório a quantidade, tá? É realmente muito barato. Você vai gastar menos. Eu tô chutando assim, depende da moto, obviamente. Mas sei lá, vamos dizer que você gasta quase R$ 5 para poder abastecer a moto elétrica.
e você vai rodar, tipo, 2, 3, 4 vezes, talvez, o que você rodaria com a moto a combustão, mas não nas mesmas circunstâncias. Então, isso é um ponto também, tá? Um abre parêntese que eu vou deixar aqui, a facilidade de upgrade. Como assim a facilidade de upgrade? Tirando a exceção da Volts, né? Porque a Volts a gente sabe que o sistema dela é próprio, os módulos são meio complicados. E eu não recomendo vocês mexerem na moto de vocês, independente de ser a elétrica, de qual marca seja, enquanto tiver em garantia. A Volts dá uma certa garantia, mas a gente tem os problemas, né? Eu não vou me atentar a esses detalhes, com relação à garantia, com relação à entrega e tudo mais, né? Se você pegar, por exemplo, a Shinerai, ela, beleza, a moto você pagou, leva. Porém, 3 meses de garantia. Isso é uma coisa bem complicada. 3 meses de garantia, cara, né? Tem celular, tem ferramenta hoje em dia que dá muito mais que esse período de garantia. Então é algo realmente a se pensar, garantia. E a facilidade de upgrade é, bom, você pode trocar, por exemplo, eu vou pegar a SHS, que é acho que uma boa moto no cenário atual. Ela é uma moto que deriva da Super Suco, né? Ela é importada pela Shinerai e tudo mais. Você consegue fazer o upgrade de BMS dela para uma BMS que pega o Bluetooth, que dê mais informações, sensor de temperatura e tudo. Você consegue fazer o upgrade na placa principal, tipo, só upgrade, quando eu digo, não da peça em especial. Você está com o mesmo setup, tá? Você está com a mesma bateria, a mesma central, o mesmo motor. Mas você, através de um cabo que você não gasta menos de R$ 100, você consegue mexer nas configurações da moto e abre parênteses, estude bem antes de fazer isso, se você quiser fazer. Se for fazer, porque pense também nos riscos. Mas vamos ver, se para você alterar alguma configuração, um parâmetro, aumentar uma arrancada, entendeu? Quer um desempenho de vez de consumo, setar a moto do seu jeito, você consegue. Mesma coisa que o povo faz nas motos a combustão, de aumentar a pressão, enfim, todo aquele ziriguidum que o cara pega uma moto de 150 cilindradas, quando você vê a moto já está mais de 180 cilindradas, mais de 160 cilindradas, tem doido para tudo nesse mundo, né? Então, é isso, entendeu? O upgrade da moto elétrica é muito fácil, simplesmente com a SEH, por exemplo. Um cabo e uma BMS nova, você vai ter toda a informação da sua bateria, célula por célula, no seu celular. Vai ter equalização da bateria, ou seja, ela não vai só, tipo, distribuir a carga enquanto está carregando e tentar descarregar de maneira igual, né? Ela separa as células e tenta balancear elas, né? Ela mantém as células balanceadas. Então, mesmo fora do carregador, mesmo a bateria parada, ela fica tentando manter as células sempre com a mesma tensão, entendeu? E isso é um grande benefício. E já tem vídeo no YouTube e tudo mais. Enfim, não dá para fazer isso na Volts? Dá. Mas aí que tá. O sistema da Volts é um pouco mais complicado você conseguir fazer essas alterações através de cabo, de software, tá? Então já fica um adendo. E mesmo que você faça, você teria, eu vejo muita gente para fazer isso, faz a substituição da controladora de carga, digamos assim, né? Então, não é muita vantagem, porque você vai trocar praticamente boa parte da parte elétrica da moto. Porque se você faz um negócio desse, a, as Volts, elas têm box, né? Elas se comunicam entre si, né? No sistema delas e tudo mais. Então, tipo, é uma feature, como eu disse, legal, entendeu? Para quem vai usar. Mas para a grande maioria, um som, um GPS na moto, um GPS que nem é tão útil assim, né? Um GPS que a gente vê que não dá tantos recursos, não tem tanta eficiência, a forma, os recursos que a moto entrega, às vezes não é vantagem. Às vezes é melhor ter uma moto seca, cumpre o propósito dela, que é ser um veículo, do que um meio mundo de firula, que meio mundo de coisa para dar problema e meio mundo de coisa para dar BO, e os BO, as peças são proprietárias. E aí isso complica, tá? Mas como eu disse, se você tiver uma Volta, se estiver pensando em fazer isso, cara, faz isso lá quando a garantia da moto em si acabar. Isso para qualquer veículo. Esses são os pontos positivos principais. Já entrando nos pontos negativos, né, que eu já estou falando, vamos começar. O chassi. Como eu tinha me referido, o chassi dessas motos são mais fracos. A solda deles é mais tranquila, a forma do chassi, os metais, você vê que é uma moto mais leve. Isso é um ponto positivo, ótimo, a estabilidade e tudo mais. O peso geralmente é centralizado perto da bateria, ou perto do motor central, né, e a bateria junto. Mas na grande maioria, motor na roda, então o peso em si é a bateria. Então, fazer uma curva, o centro de gravidade dela é legalzinho.
A bateria. Vamos entrar no principal ponto negativo de uma moto elétrica. É a bateria. Como assim? Exatamente. O ponto principal negativo de uma moto elétrica é a bateria. Sobre algumas óticas. A primeira ótica é poluição. É. Moto elétrica tem poluição. Ela polui o meio ambiente e de uma forma talvez mais prejudicial, dependendo da situação. Veja só, você comprou uma Pop nova na concessionária, e a Pop eu acho que é uma das motos mais baratas que tem no mercado. Tem consórcio aí que você paga em 80 vezes uma Pop, então, eu vou pagar muito mais caro, eu vou pagar 50%, 60% a mais. Pô, mas tu vai pagar em 7 anos, entendeu? Tu tem uma moto nova, que não tem manutenção, a gente sabe que o motor da Pop é muito confiável, não tem gasto com nada, peça para ela você encontra na padaria, e o custo de manutenção, pneu, tudo dela é barato. Você quer comparar isso com uma moto elétrica? Cara, a Pop consome pouco combustível, gera pouca poluição, se não for a galera do Rananana que tirou o escapamento para poder cortar de giro e dar grau, entendeu? Então, assim, gasto com óleo, que com descarte de óleo, cara, óleo, enfim, vocês vão entender. As células das baterias geralmente são feitas de íon de lítio, como essa daqui, é uma 18650, né? Em 18650. Ou Life, Lipo, tem umas que são de chumbo ácido, cara. Chumbo ácido, a níquel metal hidreto eu acho que eu nunca vi, mas essas outras baterias assim que você imaginar. Da mais eficiente a mais pebal, qualquer uma delas é extremamente nociva ao meio ambiente. Como você sabe, você usa uma pilha no seu controle remoto da sua casa, quando você vai descartar, você não pode simplesmente pegar essa pilha e jogar no lixo. Você tem que levar para um canto de coleta. A mesma coisa é a bateria. Só que a gente está falando de escalas muito maiores, entendeu? Imagina que a cada 5 anos você vai ter um prejuízo de trocar essa bateria. Ela gera um dano ambiental bem maior por causa do lítio, tanto na extração para fazer a bateria, quanto no descarte da bateria, que não é uma coisa tão simples de ser descartada, né? Então esse é o principal ponto. Não é que ela não polua, talvez ela polua menos, mas de uma maneira mais nociva, entendeu? Não, ao meu ver, ao meu ver. Tudo aqui é uma opinião minha, tá? Todo mundo sabe esse canal aqui é um canal de minha opinião, então sossego fácil. Se tiver um ponto negativo aí, bota aqui nos comentários, a gente tenta melhorar. Mas é minha opinião, relaxa. Outro ponto, se já tiver um celular, que quando ele está perto do final da vida dele, né? Quando ele já tem 1 aninho, 2 aninhos de vida, ele já não tem mais, não fica ligado a mesma quantidade de tempo que ficava quando você recebeu, né? A bateria decaiu um pouco, ela não carrega tanto, e de vez em quando você esquece, dá uma descarga total nela, tipo, de zero, tem gente que zera a bateria do celular e ou só outra ou leva pro cara da assistência técnica dar aquele famoso choque, né? Elevar um pouco a atenção para reconhecer o carregador. Essas descargas profundas, se um celular já é nocivo, imaginem uma moto. Agora eu lhe pergunto, você esqueceu de carregar a sua moto? Você está voltando do trabalho, olhou para o painel e fez: poxa, acho que hoje eu não chego em casa. Aí agora pergunta, tu vai parar a moto, chamar um reboque para levar a tua moto para casa, chamar alguém para poder colocar a moto, tentar achar um lugar para carregar e esperar para poder ir para casa que nem sabemos que horas são, ou tu vai tentar usar a moto até onde der e empurrar o resto? A maioria das pessoas vão ser essa última opção. E essas descargas profundas, tanto de carregar totalmente quanto de descarregar totalmente, existe um limite de segurança, óbvio, do BMS. Mas essa frequente descarga excessiva pode acontecer, principalmente numa moto, que é, né, com um objeto de deslocamento. Cara, isso vai acabar ferrando a bateria, danificando a bateria a longo prazo. E mesmo que você faça tudo regradinho, tudo certinho, nunca faça uma descarga profunda, nem uma carga excessiva, a bateria vai decair com o tempo. Então você tem uma moto que, tirando da concessionária, ela é equiparável para mim, com essas motos elétricas de 3.000 watts, a uma Pop ou até menos que isso. Eu diria que uma, cara, eu não sei, uma moto meio manca, tipo, General Worker, pronto, uma General Worker. Seria um parâmetro bom. Não uma moto que tem um desempenho legal, entendeu? Até a Pop ganharia dela, entendeu? Mas ela entrega um torque bom em baixas rotações. Mas no final do frisar dos ovos, a gente não vai ter esse grande problema. A gente vai ter esse grande problema. Que a sua bateria daqui a 2, 4, 5 anos, ela não vai estar igual a hoje. E tipo, se hoje tu já tá sofrendo, daqui a 5 anos, filho, aí o negócio tá feio.
aí talvez precise trocar a bateria. E aí entra outro ponto, o custo da bateria. Segundo ponto da bateria, primeiro, poluição. Segundo, autonomia a longo prazo, né? Porque uma vez que a bateria já está muito utilizada, ela vai começar a não durar tanto o ciclo dela. O ciclo é o quê? Uma carga completa, uma descarga completa. O ciclo dela vai começar a ficar mais curto, tá? Então vai começar a diminuir os ciclos dela. E você não vai ter a mesma autonomia, você não vai ter a mesma potência, o mesmo torque, ou não vai ter o mesmo torque pelo mesmo tempo, entendeu? E isso, juntando isso com o custo de uma bateria que, cara, é absurdo o custo de uma bateria. E eu não estou dizendo que as empresas estão fazendo errado, a empresa estão superfaturando. É porque é caro mesmo, é um componente raro, digamos assim, entendeu? As baterias, a maioria delas são específicas para cada veículo. E mesmo que você compartilhe ou adapte, cara, bateria você vai ter uma BMS, uma porrada de célula, tudo em série ou em série paralelo, dependendo do modelo. Você vai ter um gasto, cara, de. Ah, vai ser um gasto, entendeu? Vai ser uma boa lapada. E é uma coisa que é bom você estar planejado. Se você quer ter uma moto elétrica, você tem que ter uma reserva para quando você precisar trocar a bateria. Dependendo da qualidade da bateria, talvez a bateria nem dure isso tudo, tá? Principalmente se for chumbo ácido, essas motos mais simples, mais em conta, que elas vão pro saco rapidinho, cara. Infelizmente. Próximo ponto. Infelizmente, a descarga profunda acredito que seja o pior, né, deles, né? Até coloquei uma citação aqui. Mas enfim, e as motos a combustão? Comparado com elas, quais são as principais vantagens? Peça, você pega uma Shinerai XS, cara, ela é o mais perto da gente vai ter de uma moto que você tem facilidade de encontrar peça. No quesito de ela é compatível com a Super Soco, tem no AliExpress muita peça para ela, tem um mercado, entendeu? A controladora dela é uma controladora comum, ela não tem meio mundo de frufru, a Schneider quase não mexeu na parte elétrica dela, então ela meio que entrega ela crua. Então tá aí a moto. Então você usa, tá? Porém, peça você não vai achar com facilidade. Então se você estiver no meio da cidade e quebrar uma peça, você tiver lá daquele momento, se não tiver uma concessionária ou alguma coisa com uma peça de reposição na hora, esquece, você não vai encontrar. Como eu disse, Pop, Bros, CG, você encontra a peça tá na padaria. Qualquer lugar vai ter peça para ela. E tipo assim, problemas, dois pontos que eu tenho que pontuar aqui. O primeiro, moto elétrica, quando ela para, tipo assim, pode ser um fio, cara. Um fio do descanso do pedal que não tá reconhecendo direito alguma coisa. Se alguma coisa vetar o funcionamento dela, ela para. Moto, se a bateria descarrega, se o motor de partida para de funcionar, se a chave do botão de partida dá a funcionar, tu queima a moto, tu empurra a moto, tu faz o que quiser. E às vezes até ela volta a funcionar na base do migué, da margem de mexer, porque é um sistema simples, tá? Sistema de combustão. A parte de fiação pode estar toda ferrada, só se for carburador, mas deu tranco, a moto pega. Isso não é uma coisa que você vai conseguir nas motos elétricas, tá? Você vai sofrer bastante essa questão de peça. E como eu disse, infelizmente é um ponto que não há muito o que falar. Manutenção. Cara, muita gente fala que uma moto elétrica não dá manutenção. Completamente errado. A diferença é que não há, digamos assim, manutenção muito planejada. Você vai precisar, obviamente, a cada 2 anos trocar fluido de freio, porque qualquer veículo precisa, tá? Até menos, dependendo da situação dele. Pastilha de freio você vai precisar trocar. Você vai precisar continuar engraxando a balança, você vai precisar engraxando a caixa de direção. Toda essa parte, isso é certo. Mas além disso, a moto elétrica parece que ela não foi feita para durar muito, cara. A Shinerai, você vê, a Shinerai tem problema. O pedal dela quebra, então a primeira coisa que você pega, Shinerai vai ter que refazer a solda dos pedais da frente. O baú da moto, não, o bagageiro daquele de metal também, refazer a solda. Aí vai ter uns parafusos para apertar, umas coisinhas para fazer. Ah, não, mas a minha é uma Volts. Ah, nossa, vamos lá, né? Chassi, problema de chassi, que da galerinha aí da EVS Work, tá ligado? Que o peso do baú simplesmente quebra o chassi. Eu já vi isso acontecer. Quando não quebra, quebra o suporte da rabeta ou quebra o suporte da placa, dá problema na bateria e por aí vai, a bola de neve, entendeu?
E os problemas nunca é uma coisa simples. Qualquer coisa na moto elétrica, se você tem uma moto elétrica numa oficina da sua cidade, por exemplo, tu mora no interior, velho. E não pode ser nem interior fundo, sei lá, 100 quilômetros da capital. Cara, se não tiver uma oficina especializada na sua cidade, o cara nem mete a mão, entendeu? Porque o cara vai olhar para aquilo ali e vai dizer: Meu Deus do céu, eu não sei para onde vai. E é exatamente isso. A mecânica de moto ela é uma mecânica mais especializada e basicamente é troca de peça na moto elétrica. Se for uma moto básica. Porque se der um problema na placa, você vai trocar. Se der um problema no interruptor em algum lugar, seja uma botoeira, um sensor, alguma coisa, você vai tentar substituir. Mas ela tem um grande ponto. Motores centrais são bons. Motores tipos da EVS Work, e uma das coisas que a EVS Work, desculpa, é a EVS normal, tá? O público normal. Uma coisa que a Volts, cara, Volts, vocês foram geniais nisso, foi colocar a roda da moto separada do motor e cubo. Então aquela motinha, aquele motor da EVS Work, ele tá na balança. Você vem com a roda e parafusa, tá? Então você consegue tirar a roda, substituir a roda, continuando com o mesmo motor. Coisa que, cara, em outro, um motor preso na roda. Imagina o seguinte, tem um amigo meu, ele tava vindo para o trabalho, a gente tava esperando, e tipo, ele não chegava pro trabalho. Sabe o que aconteceu, cara? Ele passou em um buraco. Mas ele não simplesmente passou no buraco, ele passou numa vala, a roda entrou e ele perdeu as duas ajantes da moto. A ajante completa da moto, a roda em si, que era liga leve, né? Ele perdeu a roda, cubo, raio, tudinho, porque é tudo uma coisa só, liga leve. Aí eu lhe pergunto, se ele tivesse numa moto elétrica, que o motor estivesse acoplado à roda, ou seja, a roda é o motor, a roda é o motor. No documento da sua moto está o número de chassi e o número do motor. Ah, eu vou trocar o motor com a roda completa. Sim, mas o teu documento da tua moto tá o número de chassi da tua moto, o número de motor da tua moto. Era a mesma coisa que eu simplesmente chegar e dizer assim, cara, cansei do motor da minha CG. Eu vou arrancar e vou colocar o outro motor de outra CG. Você tá entendendo o problema? É tipo isso, você vai ter que ir para Detran, regulamentar esse motor, fazer a substituição e tudo mais. E cara, quem já precisou de Detran na vida sabe que Detran é uma coisa que foi feita para tirar sua paciência. Então, pelo amor de Deus, vai ser assim, infelizmente. É uma exceção, mas é uma coisa que é bom vocês pensarem, que se acontecer, tchau, beleza? Peça, importar um motor, cara, sinceramente, eu acho que seria desanimador. A quantidade de burocracia, talvez, de trazer um motor de fora. Se tiver aqui para reposição, beleza, mas aí você ainda vai ter que montar toda a documentação. Isso é um caso específico, tá? Da roda. Do motor que eu havia esquecido de citar. Moto mecânica. Vamos lá, continuando. Peças são baratas e mais fáceis de encontrar nas motos comuns, tá? Honda, Yamaha, até Shinerai e essas Aveloz, você encontra peças com facilidade se comparado com as motos elétricas. Não tem como comparar. Manutenção. Custo por manutenção de uma moto é menor. Como eu havia citado, uma moto elétrica, quando ela dá problema a longo prazo, daqui a 3 anos, 4 anos, cara, vai ser uma lapada. Seja uma bateria que você vai ter que substituir, uma central que você vai ter que substituir, alguma parte que você vai ter que substituir, vai ser uma lapada. A moto a combustão, você vai gastar muito mais com manutenção, óbvio que vai. Mas você vai gastar de pouquinho. Você vai gastar com uma troca de óleo, você vai gastar com filtro, você vai gastar com uma tração. E todas são revisões esporádicas. Então, tipo, 6 em 6 mil, 4 em 4 mil, 5 em 5 mil, tem gente que troca de 1.000 em 1.000, beleza, tá trocando de óleo. Tração, um conjunto de relação dura muito. Um pneu, você vai ter que trocar em ambas, do mesmo jeito. Pneu, câmara, isso aí você vai ter que trocar aí mesmo, no caso, se ela for com câmara, né? No caso das motos elétricas, boa parte delas são airless, né? Eu esqueci o nome, tubeless, não tem câmara. Mas o custo por manutenção eu acho menor, entendeu? Então você é uma moto mais confiável também, outro ponto aqui. Durabilidade e confiabilidade. Chassis mais fortes, com peças melhores e peças que você pode fazer upgrade. Como eu disse, a moto você pode fazer upgrade na parte elétrica e é mais fácil. A moto você consegue fazer mais upgrades na parte de conforto, qualidade das peças e tudo mais. Então, quero botar uma suspensão da Showa, ou até uma suspensão um pouquinho melhor, eu posso. Uma moto elétrica, cara,
Tu vai ter que achar adaptar talvez a moto para poder substituir, porque talvez o amortecedor dela seja um padrão internacional, ou então não tem, só tem o dela mesmo, você vai ter que importar. Então há essa questão. E o chassi da moto é a combustão muito, muito superior à moto elétrica. Eu vi motos, eu acho que de uma marca lá do Recife, se eu não me engano, que, cara, o número de chassi da moto, eu lembro, por exemplo, que o nome da moto é Fast Furious, tá? Ela é uma moto carenada, tudinho, eu achei linda a moto. O número de chassi do motor é pintado na roda. É pintado na roda. Como eu disse, no documento da sua moto é o número de chassi e o número de motor. Se tu perde esse número, danado, tu vai o quê? Mandar remarcar o chassi? Cara, como é que tu vai explicar isso numa vistoria? Me diz. Mas, enfim, né? Outro ponto. Opções de compra no quesito de pagamento. Tu chegar para comprar uma moto elétrica hoje em dia, se tu não tiver com dinheiro espécie, se tu não pegar um dinheiro com um banco, e se tu não fizer um acordo com lá, né, no caso, pagar, esqueci agora, fugiu da minha mente, mas se você não ficar pagando, bem dizendo, né, um financiamento, você não saca a moto. E a moto só sai assim, é sua, pronto. Agora, não, eu quero fazer um consórcio porque daqui a 1 ano, 2 anos eu vou trocar a moto, tá? Então você compra um cofrinho e coloca o dinheiro dentro. Que não tem como comprar uma moto elétrica, basicamente. Se não me engano, a Volks começou a fazer isso agora, de consórcio, mas enfim. E a gente sabe que aqui no Brasil, boa parte das pessoas compra por causa de consórcio, por causa da parcela, como eu falei. Você tem moto que tem parcela de menos de R$ 160, 160, 180, essas motos mais básicas. Tem moto que você consegue passar no cartão, pô, tá ligado? Eu digo um réu, né? Um réu humano, né? Um simples ser humano consegue comprar uma moto, né? Dessa forma. Então, mais possibilidade de pagamento e mais diversidade. Moto a combustão tem de todo tipo, todo modelo, todo formato, para todo gosto, alto, baixa, naked, street, trail, tem de tudo. Moto elétrica, cara, você vai ficar preso ao básico e se contente com isso. Se você quiser mudar alguma coisa na estética, não vai ter diferença. Ou você escolhe a menos feia ou a bonitinha, porque de resto não vai ter. Autonomia instantânea. O principal problema também das motos elétricas são a bateria, como eu já citei. E mais um problema dessas baterias são justamente o que eu chamo de autonomia instantânea. Você diz o seguinte, uma Bros percorre, sei lá, 200 e poucos quilômetros com um tanque de combustível. E uma moto elétrica percorre 180. O que o povo parece que esqueceu é que a moto elétrica precisa de horas para poder carregar depois que ela atinge esses 180 quilômetros. A moto a combustão, se eu parar no posto, eu abasteço e continuo rodando. Se eu quiser, eu não paro de rodar até o motor bater. Entendeu? Até precisa retificar o motor. Eu posso rodar infinitamente com o motor até ela queimar, botar 3 pilotos, até o motor dar PT no motor. Moto elétrica não. Você tem autonomia e você vai ter o tempo, o tempo de espera dela. Você vai ter que esperar ela ficar pronta novamente para você poder utilizar. Que na moto elétrica, combustão, você tá sempre. Tá. Ah, mas posso ter mais baterias, mas bicho, a bateria é extremamente cara. Algumas delas custam mais de uma bateria. Então tu vai ter 4, 5 baterias e tu vai ter que ter tipo um swap, né? Você vai ter que precisar de uma troca. Ah, tem a estação de swap da Volts. Cara, a bateria não vai ser sua. E ninguém sabe se aquela bateria que você vai estar pegando vai ser melhor ou pior que a sua. Entendeu? Ah, mas eu não pago pela bateria. Mas você vai estar pagando um aluguel que vai dar quase a mesma coisa de você ter passado uma bateria no cartão. E a bateria nem sua é. Entendeu? Então esse é o principal problema, né? Essa autonomia instantânea, né? E mesmo que tenha ponto de swap, vai ter tipo na capital, a mesma coisa de carro elétrico, estação rápida de carga e carro elétrico. Só tem nas grandes capitais, em alguns lugares, e a galera fica se matando para conseguir. Tu acha que uma estação de swap, com meio mundo de entregadores com motos elétricas, vai ter sempre uma bateria carregada. Nunca vai ficar uma bateria meia vida, uma bateria que tá mais ou menos. É isso, cara. Entendeu? É isso. Confiabilidade, como eu havia citado, uma moto elétrica para dar problema, você pode estar funcionando com ela hoje, amanhã ela não está mais funcionando. Com a moto a combustão pode, mas geralmente moto a combustão é mais negligência. Tem problemas, obviamente, que são inevitáveis. Se realmente um defeito de fábrica, alguma coisa, e a moto simplesmente morreu, parou, enfim, acontece.
Mas com motos novas, você pode perceber que dificilmente uma moto nova está parada na oficina. Principalmente se o dono tiver com a manutenção em dia. Geralmente, por negligenciar a manutenção, é que acontece esses problemas, tá? E a moto você vai, taca ali pau e você sabe que a moto tá funcionando, cara. Você só olha o óleo de vez em quando, no mínimo uma vez por semana, né? Uma pessoa consciente, os pneus e taca ali pau. O combustível, a moto vai estar funcionando. O som é outra coisa. É um ponto positivo e negativo da moto mecânica. Como assim? A moto mecânica, ao mesmo tempo que o som, a sonoridade dela pode ser incômoda, ela também é um ponto positivo, por duas coisas. Primeiro, eu gosto do som da moto. E eu não digo nem moto com escape esportivo e tudo mais. O som mesmo da moto, a sonoridade da moto, o motor funcionando, tem gente que gosta, eu mesmo. Eu gosto de moto, de sentir a moto, entendeu? Na moto elétrica, que um dia com certeza eu vou ter, eu talvez sinta falta disso. E o segundo ponto é, cara, passa uma segurança maior. Porque o motor em trabalho, mesmo que você tenha, se a pessoa esteja desatenta passando na sua frente, se a pessoa atravessar, ela vai ouvir a moto primeiro, entendeu? Não que a parte elétrica, a moto elétrica não vai ouvir, você vai conseguir ouvir por alguns outros motivos. Por exemplo, a fricção do pneu no solo, tá? Um pouco de chiado da pastilha de freio, talvez, o próprio movimento, né, da torção do chassi, talvez mova um pouco as peças plásticas. Isso são pontos que você vai perceber, principalmente na montagem. Se a montagem for meia boca da sua moto, você vai ver que ela vai ter alguns batidos e tudo mais, tipo aquele carro usado, sabe? Que tem uma batida dentro que só Deus sabe de onde é que vem o barulho. Então, é tipo isso. Só que a moto elétrica, além de ter essa sonoridade, que tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Tem gente que não gosta. É ruim, é incômodo. O trabalho, você está em cima do motor e você sente o motor trabalhando. Principalmente moto mais antiga, tá? Se tiver uma moto, eu tinha uma moto 2002, tá? Exatamente, 2002, e olha a minha idade, exatamente. Passei anos com ela e eu andava em cima de uma máquina de costura, bicho. Na moral. A moto vibrava tanto, era uma moto 2002, carburada, baixa cilindrada. Então, ela se tremia toda, cara. Principalmente se eu fosse subir uma ladeira e eu desse uma esticada para poder, né? Tô com peso, baixa cilindrada, vou compensar. Esquece, parece que ela tá em cima de uma máquina de costura. Na moto elétrica você tem muito mais conforto nesse quesito da vibração do veículo em si. Mas então a moto só tem ponto positivo. Não, tem pontos negativos, tá? A manutenção periódica é um deles. Você vai ter que parar a moto e ela vai ter um gasto toda vez que parar. As manutenções, sempre você vai ter alguma coisa para fazer, nem que seja só trocar um óleo, tá? A moto combustível, você vai sempre estar trocando uma pecinha, tá? Tem que ser coisa besta, pastilha de freio, trocando óleo e filtro, dependendo da sua situação, a arruela do bujão do óleo, alguma coisa que você vai estar vela, filtro viscoso, filtro de combustível, você vai estar mexendo em alguma coisa ou regulando tucho, sempre vai precisar, entendeu? E isso é o fator dela também de contaminação, porque as peças que ela gera vai para o lixo. Então é um fator de contaminação. Por isso que eu digo, a moto elétrica ela não contamina tanto quanto a moto a combustão, mas em compensação ela polui de um jeito diferente. Talvez nocivo na quantidade dela, mas a moto a combustão você vai ter o combustível queimando, emissão de poluentes. Você vai ter o combustível em si, na produção, em tudo. Você vai ter o descarte do óleo e o consumo do óleo. Você vai ter os plásticos que envolvem tudo isso que eu falei e ainda envolvem as peças que você vai colocar. Filtro, filtro de combustível, filtro de ar, vela, tudo mais. Tudo isso vai pro lixo, cara, uma hora. Entendeu? Relação e tração talvez tenha assim, porque é metal, é mais fácil de ser reciclado, tá? E muita gente faz artesanato ou faz cavalete com coroa de moto, então dá para se utilizar de novo. Mas essas outras peças, lixo. Ninguém vai usar um filtro viscoso para alguma outra coisa a mais. Manutenção periódica, a gasolina e o etanol, como eu disse, fator de contaminação, poluição e o custo alto, tá? Poluição, por aqueles fatores que eu citei, e o som que eu já tinha citado antes. Então vamos lá. Motos a combustão. Você vai ter uma moto mais confiável, que você pode contar o tempo todo, sempre vai ter peça, e a chance dela deixar na mão vai ser muito pequena. E você pode viajar para onde você quiser. Você pode viajar para a esquina da sua casa ou viajar para o final do estado ou para o final do país. Se a sua moto estiver em dia, tiver tudo certinho, tua revisão em dia, você vai, filho, e a pouco é o Chuí. Moto elétrica, percursos menores, tá? Se você energia for barato, principalmente,
você tiver como comprar uma moto e ter uma reserva para a bateria, isso aí show, hein? Sim. Como primeira moto, é uma boa indicação, mas é bom que você também tenha experiência com motos a combustão. Por quê? Quem dirige uma moto elétrica, beleza, os cara vai pilotar uma PCX, vai pilotar uma N-Max, um X-Max, tranquilo. Porém, o cara nunca vai conseguir pilotar uma Big Trail ou uma moto maior. Se não for o sonho do cara, se for só âmbito urbano, show, cara, é melhor que tá andando de bicicleta, entendeu? É a mesma coisa que tá andando de bicicleta, só que muito mais prático. Então a moto elétrica, por isso que eu digo, elas são públicos diferentes. Públicos diferentes. Uma nunca vai tomar o lugar da outra. Quem preza por confiabilidade, aquele cara que é entregador, passa o dia todo em cima da moto, a moto não pode parar, e ele precisa das peças na hora, a moto não pode ficar parada muito tempo. O entregador dificilmente vai optar por uma moto elétrica. Porque se uma moto elétrica dá pau, ele precisa de uma peça muito específica, ele não vai poder ter. Se a bateria dele descarrega totalmente, a menos que ele tenha 7 baterias, cara, se ele conseguir descarregar as 7 ao mesmo tempo, ele não vai ter. Se o carregador dele der pau, imagina, o cara tem um carregador para 5 baterias. O carregador trabalha misericórdia o tempo todo. Uma hora esse carregador vai dar pau. Quando der pau, filho, é daqui para que ele corre um outro carregador, quantas entregas ele não perdeu? Ah, a moto também pode precisar de uma peça específica. Sim, mas se a manutenção estiver em dia, é muito improvável disso acontecer. Ah, mas a moto tem gasto com retífica e tudo mais. Cara, eu tenho uma moto. Uma das piores motores da Honda, que eu tenho uma 160 2018. Cara, nunca tive gasto com nada. Ou no futuramente eu sei que eu vou ter, entendeu? Mas a minha moto tá com mais de 20 tarará quilômetros, 22 quilômetros, 22 mil quilômetros. Nunca tive problema, cara, com nada. Meu motor praticamente não foi aberto, só foi aberto para regular tucho e algumas outras besteirinhas, troca de óleo, obviamente, né? Vela, filtro, enfim, tração, coisas simples, cara. Manutenção em dia é a chave chave do sucesso. Então é isso. Moto elétrica, você já mexe com elétrica, eletrônica, já entende, consegue mexer na moto toda? Cara, com um multímetro, um alicate, um jogo de chave, tu basicamente mexe na tua moto toda. Tu basicamente mexe na tua moto toda, principalmente nas partes principais. Se tu tem um conhecimento de mecânica ainda, show de bola. A moto é tua, tu é o mecânico, tu é o piloto, tu é tudo. Tu é o cara. Moto a combustão, cara, não é todo mundo que tenha ferramenta suficiente para desmontar um motor. Motor, para ser desmontado, precisa de muitas ferramentas específicas para aquele motor. E mesmo que for uma coisa superficial, tipo, o mexer na moto de combustão em si é algo mais complexo. Ela é simples no funcionamento, mas é complexo no conjunto. A moto elétrica, ela é mais simplória, tá? E você consegue mexer em quase tudo. Você entende, você sabe o que tem que estar em cada ponto, como medir, como aferir, e consegue detectar erros muito mais fáceis. Principalmente se você tiver uma XS, né? Eu esqueci agora, né? SHE-S, desculpa, meu inglês, física, inglês e espanhol nunca fiz. Então, é a vida. Você consegue mexer na moto toda. E por isso, um ponto que eu queria ter. Eu já tenho uma moto a combustão. Eu tenho a necessidade de um deslocamento para um âmbito mais urbano, que eu não uso tanto. Então, como eu não rodo muito, vou estar com a quilometragem do meu serviço, eu não rodo muito e não vou para lugares muito distantes, para mim uma moto elétrica é viável, porque a moto fica parada basicamente metade do dia. Metade do dia minha moto fica parada. E a outra metade, uma parte eu estou me deslocando e ela está parada em outro canto. Então, eu desloco de ponto A a B, faço uma trajetória, a moto fica parada. A, B, faço. Entendeu? Então, para mim, uma moto elétrica é vantagem. O que é desvantagem na moto elétrica? Como eu disse, você vai pagar por uma pop, o valor de uma pop ou de um work, você vai pagar o dobro. Você vai ter o desempenho, a potência e o acabamento, talvez, de uma Shinerai pagando duas pop. Isso no caso de um EVS, de uma XH, de uma. Até qualquer uma. Qualquer moto elétrica. Você vai estar pagando sempre o dobro, o triplo, ou um 60%, 80% a mais do que o valor do desempenho que a moto entrega. Mas se você tem esse sangue de modificar a moto, de poder mexer, cara, isso é um horizonte de você mesmo poder mexer na moto toda. Cara, isso para mim não tem preço, tá? Na verdade tem, por isso que eu não tenho ainda uma. Mas é isso. Na minha opinião, se a pessoa já tem uma moto a combustão,
Mas aquela moto a combustão ou já está muito velha, já está dando muito trabalho, e para âmbitos urbanos, mais curtos, né, deslocamentos urbanos, talvez não faça tanto sentido. A moto elétrica seja mais prática. Porque a moto elétrica você pode ter duas. Você não vai pagar dos IPVA, você vai pagar IPVA da moto mecânica. A moto elétrica você não vai pagar IPVA na grande maioria dos estados. Seguro, dependendo da situação, ele sai até mais barato, entendeu? Dependendo da situação também, essas motos, nenhum ladrão em sã consciência vai roubar. Obviamente alguém vai ser roubado, porque o cara não vai saber que está andando numa moto elétrica, né? Ninguém é adivinho também, né? Tem gente que é burra, ladrão também. Só tem ladrão burro no mundo. Tem gente que vai desmontar só, roubar a moto elétrica só para vender bateria. Em alguns casos, sim. Motos que usam esse padrão aqui, né? 18650, o cara pode roubar tua moto só para roubar tua bateria, cara. Só para roubar tua bateria. Não é nem tua moto, tua bateria. Você entendeu? E a moto elétrica, geralmente ela já oferece alarme, como eu disse. Se você botar um rastreador com corte, se você cortar a energia de uma moto elétrica, ela vira um pedaço de ferro e plástico e borracha. A moto não faz mais nada. Entendeu? O cara não vai saber resolver. Ele vai largar a moto lá e depois tu vai pagar. Entendeu? Óbvio, né? Dá um tempo de segurança aí, né, filho? Pra tu conseguir evadir do local, senão o cara volta pra prestar satisfação. Mas vocês estão entendendo? São públicos totalmente diferentes. Um é para um público que abrange entregadores, pessoas que precisam da moto, precisam da confiabilidade e tudo mais. O outro é um público que tem um deslocamento, mas é um deslocamento menor, não tem tanta experiência, ou quer a facilidade, a praticidade, o conforto de uma moto elétrica. Então são totalmente diferentes os públicos. E talvez a pessoa tenha as necessidades das duas motos. E é mais, na minha opinião, de você ter uma moto de 250 cilindradas, você não, por exemplo, BR você não precisa de muita velocidade. Se o cara for te roubar, tu não vai conseguir fugir dele numa 160. Não vai conseguir fugir dele numa 200 se o cara tiver numa 300, tá? Isso de maneira geral. Então, tipo, segura em dia, cara. Deixa. Vai na estrada. Você tem uma 160, uma 190. Beleza, você já tem uma moto. Já tem uma moto para viajar. Só que o custo de manutenção dela é um pouco mais elevado a curto prazo, entendeu? Então usa outra, entendeu? Vai completar, entendeu? E duas motos, cara, um dia que uma não tá funcionando, você usa outra, cara. Duas motos é vida. Obviamente, não é a realidade nem de perto, nem da metade da população brasileira. Não passa nem perto, né? À toa que eu sou proprietário de um único veículo, e esse único veículo eu tenho que prezar para ter ele o tempo todo. Mas é isso, cara. É simples. Moto elétrica é a novidade. Mas se daqui a 6, 7, 8 anos ninguém mais importar bateria, trouxer bateria ou estiver vendendo bateria, tua moto vai virar um pedaço de ferro, plástico e fio. Nada mais, porque os pneus talvez tu venda. Mas tu não vai conseguir fazer mais nada com a tua moto. Ela pode mandar fazer sobre encomenda uma bateria. Cara, é um absurdo. Eu posso montar uma bateria? Com certeza. Importo as células e faço. Até uma bateria fraquinha só para ficar rodando mesmo por perto. Mas essa questão. O futuro das motos elétricas é inseguro. Como nos carros, historicamente falando, por mais de 3 vezes a gente já teve carros elétricos na história, cara. O primeiro carro a ultrapassar os 100 km por hora foi um carro elétrico. Então a gente está falando de veículos, o primórdio mesmo, existiam veículos elétricos e veículos a combustão, e veículos a vapor também, que não era tão comum. Então foi uma sacada, entendeu? A questão dos veículos a combustão. O futuro, com certeza, não são de veículos elétricos, de carro, na minha opinião. São dos híbridos. Os carros híbridos ou de hidrogênio, dependendo de como essa tecnologia avançar, de célula de hidrogênio. Mas moto, eu vejo um futuro nas motos elétricas, tá? Não em alguns tipos. Você pode ver que tem algumas marcas que elas vendem as motos e as motos basicamente são feitas para durarem no máximo 4, 5 anos. Eles não dão mais suporte de peça, não dão mais suporte de bateria, não dão mais suporte. Você pegar, por exemplo, um EV1, não é Sport, EV1, a primeira. Tenta comprar uma bateria dela hoje. Tenta comprar uma peça para ela hoje, entendeu? Principalmente bateria, que é a principal peça. Tenta comprar uma bateria para ela. Tu não vai encontrar. Nova, não. Por eles, talvez não. E talvez já tenha até encerrado a importação dessa bateria. Então, outros, tu não adaptar a bateria, cara, tu não vai ter bateria nunca mais. Mas você pegar uma Shinerai, por exemplo,
O padrão que ela usa é o mesmo da Super Soco. A Super Soco, ela traz. Se você não trouxer, na pior caso, tem AliExpress. Vai pagar uma fortuna, mas tem, entendeu? E você encontra, tem um feedback maior, entendeu? E preze por isso. Marcas que tenham menos modelos e modelos melhores, tá? Modelos simples. Moto elétrica é para ser simples. Não adianta ela ter 200 firulas, que é só mais coisa para dar problema. É a mesma coisa. Carro que, tipo, mecânica dele, cara, ninguém mexe, entendeu? Porque o carro tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Se uma coisinha falhar, dá um efeito em cadeia e aí pode parar tudo, entendeu? Então, moto elétrica é isso. Eu me estendi demais, agora que eu vi, estamos em quase 46 minutos de vídeo. Eu vou tentar criar um plano aqui embaixo e vocês veem as partes que para vocês são mais interessantes. Mas, como eu vinha dizendo, moto elétrica, moto combustão são públicos totalmente diferentes. Na minha opinião, se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Eu estou falando aqui para se alguém realmente tiver interesse um dia dessa informação, e é a minha opinião, tá? Eu gostaria de deixar registrado para daqui a alguns anos eu voltar nesse vídeo aqui e ver o que eu realmente estava errado e o que eu estava certo, e talvez até com a minha própria experiência de motos elétricas, tá? Então, cara, acredito que não tenha mais nada para ser dito aqui. Acho que o vídeo se estendeu muito mais. Eu queria fazer um 20 minutos, já foi muito mais. Então, nos vemos na próxima. Muito obrigado por acompanhar. E como você sabe, esse canal aqui é da minha vida. Então, esse vídeo faz todo sentido. Um abraço e até mais.